Será que se eu fizer tal coisa, Deus vai me amar mais? Será que se eu me lançar diante dele, ele vai me amar mais? Será que se eu pecar, ele vai me amar menos? Como que Deus se comporta comigo? Já parou pra pensar nisso? Fica comigo que a gente vai entender sobre reciprocidade divina. Tem um livro do pastor Luciano Subirá que chama Até que Nada Mais Importe. E ele fala nesse livro sobre uma busca pelo Senhor, como a gente deveria fazer e muitas vezes não faz. É comum hoje em dia a gente ver aquele cristão que carrega realmente a sua cruz, que parece que ama Jesus de uma forma incondicional e a gente fala, nossa, esse daí é fora da curva. Quando, na verdade, o desejo do Pai é que todos fossem dessa forma, amasse-o de forma incondicional, carregasse a sua cruz, como disse Jesus, né? Se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus, ele completa, ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E quando a gente se apropria dessa verdade, nós que estamos em Cristo, podemos crer que nós também já vencemos o mundo. Mas o título desse vídeo, ele fala sobre a reciprocidade do Senhor para conosco. E muitas vezes a gente, no nosso conceito humano, a gente tem uma dificuldade de entender o amor de Deus como aquilo que ele espera de nós. E que muitas vezes não necessariamente está atrelado uma coisa a outra. A gente é filho de Deus. Quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, nós cremos no Senhor como nosso Senhor e Salvador, a gente se torna filho de Deus. E nessa condição, o Pai, ele nos ama com amor incondicional. Então não importa se eu fizer algo mais ou se eu errar no meio do meu caminho, Deus me ama. Eu posso estar certa do amor dele por mim. Mas existe uma diferença no meu relacionamento com ele quando eu o trato de forma honrosa ou eu o trato de forma desonrosa. Pensa num pai terreno, no teu pai. Né? Será que se você chegar com um boletim, né, cheio de nota vermelha, né? Não sei ainda se você estuda, ou na época que você estudava, se você chegasse com uma nota vermelha lá no teu boletim, né, e apresentasse para o seu pai, será que ele ia te amar menos ou mais por aquilo? Talvez, muito provavelmente, aquilo ali não ia interferir no amor dele por você. Ele não ia deixar de te amar por conta de uma nota vermelha. No entanto, aquilo poderia desagradar o coração dele. E quando a gente desagrada o coração do pai, de uma forma também, a gente é impactado por aquilo, porque a gente se chateia, né? A gente não queria desagradar, a gente não queria causar nenhum constrangimento. E assim é com o nosso Pai Celestial. Então, quando a gente às vezes faz alguma coisa que a gente sabe que desagrada o coração do Pai, aquilo não muda o amor dele por nós, mas aquilo nos entristece. Então, quando a gente deseja e a gente traz uma conduta de forma a alegrar o coração do Pai, automaticamente a gente também traz alegria ao nosso coração. E é por isso que Deus, ele é tão bom, não é? Deus nunca é um tirano. Ele nunca é aquele que coloca ordens para nós simplesmente para que nós a obedeçamos. Mas todo mandamento do Senhor tem um cunho de cuidado com seus filhos. E a gente pode ver isso no amor dele também, nos tratando com reciprocidade. Porque na Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E ele não faz. Se você se achegar ao Pai, ele vai se achegar a você. A palavra diz que quando a gente se chegar ao Pai, ele vai se achegar a nós. Então a gente vê uma troca. Mas para existir uma troca, eu preciso me aproximar do Pai. Isso não acontece automaticamente ou isso não acontece de forma unilateral. Como se eu aceitei ao Pai, agora eu sei que ele me ama. Mas eu preciso prosseguir nessa caminhada, eu preciso andar com Cristo, eu preciso entender como eu posso acessar o coração de Deus. É ter intimidade, relacionamento. E o Senhor diz na palavra dele que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. E dentro desse tópico, quando a gente fala nesse relacionamento com Deus, que ele é bilateral, né, eu faço a minha parte e o Senhor faz a dele. Eu venho um pouquinho mais e o Senhor me dá um pouquinho mais dele. E a gente vai se unindo e cada vez ficando mais parecido com Cristo.
Tem um Salmo, capítulo 18, no Salmo capítulo 18, no versículo 25 ao 27, ele fala assim: aos fiéis, tu te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Percebe que Deus tem um tratamento de reciprocidade. Para aquele que se mostra fiel a Deus, ele se mostra fiel. Para aquele que se mostra íntegro, para aquele que tem retidão nos seus caminhos, o Senhor se mostra íntegro. Para aquele que é puro, o Senhor se mostra puro. Mas veja que interessante. Mas aos perversos, te mostras astuto. Astuto é sábio. Astuto é aquela pessoa que ela observa bem. Ela não se deixa ser traída, porque ele tem entendimento das situações, mas não significa que ele está agindo na maldade. Porque Deus, ele não é mau e ele não tem na sua natureza nada que possa negar a si mesmo. É o que diz a palavra dele também. Deus, ele é fiel, ele é bom e ele não pode negar a si. Então, se nós tratarmos Deus mal, não é que ele vai nos tratar mal, porque ele não tem a maldade em si. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. E a justiça dele, muitas vezes, ela também vem como um fogo consumidor. Então, o que a gente precisa compreender é, quando eu tenho atitudes que honram ao Senhor, ele também tem atitudes que honram a mim. E quando eu tenho atitudes que desonram ao Pai, eu também vou receber uma desonra como recompensa. E às vezes essa recompensa é a não intervenção de Deus numa situação em que eu precisava, é o não acolhimento do Pai quando eu precisava, porque eu não correspondi àquilo que era esperado. É assim no nosso relacionamento terreno também, como se fosse uma repreensão do nosso Pai. Então, às vezes a gente teve uma atitude que foi desonrosa com o nosso Pai. Ele não vai nos tratar com honra. Ele vai, muito provavelmente, com amor, nos corrigir. Mas, ainda assim, ele não vai deixar de nos amar. Mas a gente precisa, se a gente quer receber a bondade do Senhor e a gente ser cercado daquilo que a palavra diz, que a bondade seguirão aqueles que crerem, aqueles que são fiéis, a gente precisa agir de forma a honrar a Deus. Porque aqueles que honram a Deus, ele trata como intervenção. Naquele momento que você precisa, que você achou que em algum momento você ia ser desamparado, você não fica desamparado. Porque o Senhor, ele vê tudo aquilo que você fez no oculto, no secreto. A palavra diz, honra a Deus no secreto, que ele vai te honrar publicamente. A palavra de Deus não mente. Então, se em alguma situação você está se mostrando fiel a Deus, apenas espere, porque ele vai permanecer, ele não muda, e a natureza dele é a fidelidade. Ele vai se mostrar fiel a você. Se você está sendo íntegro, continue, porque ele vai se mostrar íntegro a você. Agora, não pense que quando você é perverso, Deus ele vai se mostrar bom para você. Ele não nega a si mesmo, mas ele vem com a justiça. Ele vem com aquilo que é necessário, porque ele ama os seus filhos e ele corrige tudo aquilo que ele ama. Então, que essa palavra ela possa edificar a sua vida e que você tenha essa consciência. Deus, ele continua te amando, mas ele, como um pai amoroso, vai corrigir todo filho que é filho. Você não é bastardo, você é filho. E ele corrige tudo aquilo que é filho e ele ama. Amém? Fique com Deus, que essa palavra tenha edificado o teu coração. Curta, se inscreva, compartilha e até semana que vem. Beijo!